No Espírito Santo, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, foi condenada a pagar R$25 mil a uma advogada como indenização por danos. A empresa fez anotações indevidas na carteira de trabalho dela, uma prática que vem sendo repetida por empresas que tentam impedir que os funcionários reivindiquem seus direitos. A carteira de trabalho é um documento obrigatório na contratação do empregado. Nela são anotadas informações como a data de admissão, a remuneração e, caso necessário, condições especiais de trabalho. Ela deve ser atualizada sempre que ocorrerem alterações nas cláusulas contratuais, como, por exemplo, função, renovação do contrato a prazo e concessão de férias. Anotações que vão acompanhar o empregado por toda a vida profissional. Depois de desempenhar por mais de 20 anos a função de procuradora na Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento no Espírito Santo, uma advogada foi dispensada como técnica administrativa de nível médio. Ela entrou com ação trabalhista e conseguiu ser reenquadrada, mas a Conab anotou na carteira de trabalho que o procedimento foi por ordem judicial. A empregada ajuizou nova ação, dessa vez pedindo indenização por danos morais. Na vara do trabalho, teve ganho de causa. No TRT, o entendimento foi contrário e ela recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. Na sexta turma, o relator do caso, ministro Aloísio Correia da Veiga, entendeu que ao fazer a anotação, a Conab agiu ilicitamente com arbitrariedade. Ressaltou que não é comum se contratar alguém com indicação na carteira de ação trabalhista contra antigo empregador. A condenação foi restabelecida e a advogada vai receber R$25 mil de indenização. Bom, e aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse tema está o advogado trabalhista Gustavo Ramos. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, como vimos na reportagem, o ajuizamento de uma ação trabalhista, ele pode ser considerado um elemento de discriminação no mercado de trabalho, ou seja, o empregado que entrar na justiça contra o patrão pode ficar marcado no mercado negativamente? Olha, ele não pode absolutamente ser marcado. Se isso vier a acontecer, e aí nós temos casos de empregadores que instituem as chamadas listas negras, e se isso vier a ser comprovado, esse empregador pode ser severamente punido, né, inclusive pela prática de discriminação em relação ao trabalhador. É lícito fazer esse tipo de anotação numa carteira de trabalho? As anotações da carteira de trabalho, elas são registros importantíssimos e são registros de ordem pública, porque a carteira de trabalho é um documento público. Então, quaisquer informações incorretas ou desabonadoras ao empregado, elas merecem retificação e, a depender de cada caso, elas justificam até mesmo indenizações por danos morais. Agora, em que momento que devem ser feitas as anotações na carteira de trabalho? A rigor, a qualquer tempo, sempre que for necessário lançar uma nova informação de modificação de função, ou de saída de férias, ou mesmo de dispensa do empregado. E esse tipo de atualização deve ser solicitado por quem? Pelo empregado ou o empregador que tem que ter ciência de que deve fazer essas anotações? A obrigação, nos termos legais, é do empregador. Ele tem o dever de solicitar a carteira de trabalho e não a pode reter por prazo superior a 48 horas e devolvê-la ao empregado. E o que acontece com o empregador que não fizer essas atualizações ou mesmo não pedir para o empregado trazer a carteira para anotar, enfim? O interesse também é do empregado, então o natural é que ele demande ao empregador que faça as anotações. Se ainda assim houver recusa, ele poderá tomar as providências, seja na esfera judicial, procurando a Justiça do Trabalho, seja perante a Delegacia Regional do Trabalho. Mas há um caminho alternativo que é buscar, junto ao seu sindicato, a orientação de como proceder e, às vezes, mediante um representante do sindicato, ele consegue resolver a situação da melhor forma. Agora, tem muito empregado que não quer que sejam feitas anotações na carteira, não quer ser fichado na carteira, porque provavelmente está recebendo o seguro-desemprego de um outro lugar. E aí, como é que fica essa situação para o empregador? Isso não modifica. Se ele estiver trabalhando num outro lugar, ele não faz jus ao seguro-desemprego, que, como o nome já diz, só é possível ser concedido para aquele trabalhador que estiver desempregado. Pois é, por isso ele pede para o novo patrão não anotar nada na carteira dele. Isso seria, então, uma prática ilegal? Exatamente. É uma prática ilegal que contraria os dispositivos da CLT e também se constitui crime. É o chamado crime de falsidade. Quer alterar as informações, quer não lançar as informações verídicas, informações falsas. Ok, temos agora uma pergunta sobre o tema de hoje, feita por uma telespectadora. Vamos ver.
Meu nome é Andréia Patrícia Nogueira, trabalho como atendente. Caso meu patrão coloque informações falsas na minha carteira de trabalho, quais seriam meus prejuízos? Anotações falsas na carteira, qual que é o prejuízo desse tipo de ato para o empregado? É uma situação lamentável. Obviamente, no primeiro lugar, há um constrangimento muito por parte do empregado. E o prejuízo subsequente seria uma dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, porque ao procurar um novo emprego, ali o empregador novo verificará que há o lançamento de uma informação que desabona a conduta daquele empregado. E isso pode dificultar essa nova assunção dessa nova atividade. E o empregado pode exigir que o patrão retire essa anotação falsa e faça uma correção na carteira? Sim. Não apenas solicitar que haja retificação, e para isso ele pode ir à Justiça e também à Delegacia Regional do Trabalho, como ele pode pleitear, a depender da informação que for lançada, indenização por danos morais. Recentemente, Ana, saiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho condenando uma empresa numa indenização de R$15 mil simplesmente por lançar na carteira de trabalho que o empregado havia sido demitido por justa causa. Ainda que seja uma informação verdadeira, é uma informação que prejudica esse empregado na aquisição de uma nova oportunidade de emprego. Tá certo, e temos mais uma dúvida para responder, vamos ver. Meu nome é Keliane, trabalho de empacotadora. E o que eu devo fazer caso eu me sinta prejudicada com as informações contidas na minha carteira? É o caso que o senhor acabou de citar no exemplo, né? De quem tem a anotação lá de que foi demitido por justa causa. O que ela pode fazer numa situação dessas? Perfeito. Ela pode, eu recomendo, procurar num primeiro momento o sindicato, porque é o órgão que vai representá-lo e defender os seus interesses. Ela pode também procurar a Delegacia Regional do Trabalho, e ali haverá uma instauração de um procedimento administrativo para que essa carteira seja retificada. E, por último, ela poderá procurar a Justiça e pleitear não apenas a retificação da carteira, uma eventual indenização por danos morais, na hipótese de depender da informação, e também direitos outros que venham a ser, que foram violados. Enfim. É possível o empregado ter a carteira assinada 2 vezes por empresas diferentes ou não? Sim, perfeitamente. Não há óbice. Isso pode revelar, eventualmente, um descumprimento em relação a um dos contratos de trabalho em que se exigiu dedicação exclusiva. Porém, se não houver essa obrigação em qualquer dos empregos, no sentido da exclusividade, não há óbice que ele tenha mais de um emprego. Agora, o que acontece se o empregado abandonar o emprego e não der baixa na carteira? Isso é prejudicial a ele? Ele, nesse caso de abandono de emprego, o prejuízo maior é que, normalmente, a empresa providencia que a demissão dele, a dispensa dele seja feita por justa causa. E isso, obviamente, retira, inclusive, o direito à projeção do aviso prévio. Mas o interesse maior é do empregado, em procurar, nesse caso, mesmo tendo abandonado o emprego, o antigo empregador e solicitar que seja anotada a data da sua saída, ainda que seja o último dia que ele tenha trabalhado, ou seja, abstraindo-se a projeção do aviso prévio. Pois é, o senhor falou agora essa questão do aviso prévio. O trabalhador que não cumprir o aviso prévio, que recebê-lo em indenização, que data de saída que vai ter que estar assinada na carteira dele? A data de saída tem que considerar a projeção do aviso prévio, ainda que ele seja indenizado. Ou seja, se ele for dispensado no dia 2 de agosto, e não houver a exigência de que ele cumpra o seu pré-aviso, ou seja, a empresa concede o benefício para ele automaticamente, ainda assim a data de registro na carteira de trabalho que deverá constar deverá ser 2 de setembro. Tá certo. E vamos responder a uma última pergunta, confira. Meu nome é Jaime Mendes, sou porteiro. Gostaria de saber o que acontece com o patrão ou a empresa que comete irregularidade na carteira de trabalho. Então, o que acontece com a empresa ou o patrão que comete irregularidades na carteira de trabalho? Ele está sujeito especialmente a multas, pela fiscalização do trabalho. Além disso, como eu já me referi aqui anteriormente, ele poderá ser condenado na justiça a pagar indenização pelo dano moral que tenha causado ao empregado. Agora, só uma última pergunta. Se eu perder minha carteira de trabalho, o que eu devo fazer? Procurar providenciar uma nova. É prudente que o trabalhador sempre procure tirar cópias da sua carteira de trabalho, porque ali é uma memória do seu histórico de trabalho.
Porém, se houver a perda, também não há motivo para desespero. É só procurar a Delegacia Regional do Trabalho mais próximo ou qualquer órgão conveniado. Hoje em dia tem os chamados na hora, e ali é possível retirar uma nova portando um documento de identificação qualquer e 2 fotos 3x4. Pena que eu vou perder apenas o meu histórico que estava na outra carteira, né? Exatamente. Daí fazer as cópias, Daí né, como a necessidade segurança. das cópias. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.